Olá a todos caminhantes para a luz. Hoje, quarta-feira, vamos ler e partilhar o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedir esse Espírito Santo que nos faça novo nesse dia, renovado em Jesus. Louvar ao Senhor, a Deus Pai, por tudo que Ele fez, pelo sol, pela lua, pela chuva, pelas árvores, pelas aves. Por tudo nós te louvamos, Deus Pai. Te louvamos, Deus Filho, por vir cumprir a vontade de Deus Pai, por vir nos mostrar, nos revelar o tamanho do amor de Deus por nós, por vir derramar em nós a misericórdia de Deus Pai. Te louvamos, Espírito Santo, porque Tu és o Paráclito, porque Tu não nos deixa órfãos, porque Tu nos ensina até mesmo como orar, porque nem orar nós sabemos. Por isso nós te louvamos, ó Espírito Santo, Tu que és a sabedoria, Tu que és a justiça. Vinde nesse dia me batizar, vinde nesse dia batizar todo aquele que está nos ouvindo. Vem, ó Espírito Santo, passear no nosso meio, repousar, fazer morada em nós, fazer morada em nosso meio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Marcos 3, de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga e havia aí um homem com a mão paralisada. E ficavam olhando para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão paralisada: levante-se aqui para o meio. E ele lhe perguntou: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar? Mas eles nada responderam. Então, lançando sobre eles um olhar de indignação e tristeza, por causa da dureza do coração deles, Jesus disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Logo que saíram daí, os fariseus começaram a consultar os herodianos sobre Jesus, para encontrarem algum modo de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos mostra, ensina para mim e para você um filtro. Quando nós tivermos de decidirmos, ou quando nós estivermos incertos, o Evangelho vem nos ensinar. Ele vem nos ensinar a nos questionarmos. O que é permitido fazer, o bem ou o mal, seja em qualquer dia. Isso deve servir como parâmetro para mim e para você. O que eu estou fazendo é bom ou é mal? E o que o Senhor me permite fazer? O Senhor me permite fazer o bem ou o mal? E mediante esse questionamento que fizermos para nós vamos saber qual é a resposta de Deus para mim e para você. Que a resposta de Deus sempre é que é permitido somente fazer o bem. O Senhor não nos dá permissão para fazer o mal. O Senhor nos dá permissão para fazer o bem. E o Senhor diz que esse questionamento ele vai estar diante de nós, de mim e de você todos os dias. Porque o Senhor vai nos dizer assim, que todos os dias Ele coloca diante de nós o bem e o mal. E Ele diz mais, a vida e a morte. Ele diz, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, fazer o que é bom. Escolhe, pois, fazer o que é bem. E foi essa escolha que Jesus fez. Jesus não se questionou para Ele mesmo, porque Ele sabia o que era permitido a Ele fazer, o que Ele tinha que fazer. Jesus questionou aquelas pessoas que estavam ali, vendo aquele homem com a mão seca. E Jesus o trouxe para o meio, porque a palavra vai dizer que não se acende uma vela para pôr embaixo da mesa, mas para pôr em cima da mesa, no meio da casa, para iluminar toda a casa. E é isso que o Senhor fez. Ele chama aquele homem para o meio, para servir de testemunho para todas aquelas pessoas. Mas o mais interessante que me chama a atenção é que quando Jesus pergunta àqueles que estão pensando mal, por que Ele vai curar no dia de sábado, porque no dia de sábado não é permitido curar. Ele pergunta àqueles homens, o que é permitido fazer no dia do sábado, o bem ou o mal? E aí o Senhor coloca no meu coração uma interrogação e ao mesmo tempo uma certeza, que
que aqueles homens, eles tinham a possibilidade de fazer o bem àquele homem, e eles escolheram todo o tempo fazer o mal. Eles escolheram todo o tempo deixar aquele homem excluído. E Jesus vai lá, coloca aquele homem no meio e indaga aquelas pessoas o que é permitido fazer no dia de sábado, o bem ou o mal. E assim todos os dias o Senhor me questiona, e o Senhor te questiona também, quando nós temos que decidir as coisas, quando nós já despertamos, acordamos, né? O Senhor já nos coloca essa situação hoje, o que tu escolhe fazer, o bem ou o mal? Para que o Senhor te despertou? Para que o Senhor me desperta no dia de hoje? Para que o Senhor te desperta no dia de hoje? Para você fazer escolhas, para mim fazer escolhas. E o Senhor nos diz o que nos é permitido fazer, o bem ou o mal. E o Senhor ressoa nos nossos ouvidos e nos nossos corações. Faz, pois, o que é bem, escolhe, pois, o que é vida. E foi isso que o Senhor fez com aquele homem. E Ele mostrou àquelas pessoas que quando nós escolhemos o bem, quando nós escolhemos a vida, essa vida se renova, se torna vida. E foi isso que Ele fez com aquele homem da mão seca. Quando Ele trouxe esse homem para o meio, é porque Ele queria que iluminasse todas aquelas pessoas. E Ele diz àquelas pessoas, no dia de sábado é permitido fazer o bem, ficais, pois, curado. E aquele homem ficou curado. Esse é o bem maior que tem que se sobrepor a todas as nossas restrições, a todas as nossas amarras na lei, porque Jesus veio para aperfeiçoar a lei, e a lei não pode ser tão rígida ao ponto de causar um mal, ao ponto de causar uma morte, ao ponto de causar uma marginalização, ao ponto de fazer com que a pessoa fique à margem da sociedade, fique à mercê daquela dificuldade, não. Então hoje, que o Espírito Santo nos faça escolher o bem. Hoje, quarta-feira, que o Senhor nos questiona o que nos é permitido. Ele nos diz, nos é permitido fazer o bem. Então que eu e você possamos escolher o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.